Olá, muito boa noite. Como vocês estão? Estamos entrando agora ao vivo pelo Grupo Espírita Júlio César. Que alegria! É sempre um presente estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos, viu, gente? Vai ser uma noite bem especial, porque eu vou estar aqui com uma pessoa queridíssima. Daqui a pouco eu vou fazer o convite. Oi, Nanda! Olá, Marcelo! Oi, tia Verinha, tudo bom? Sejam muito bem-vindos. A nossa noite aqui vai ser um presente, na verdade, né? Primeiro para mim, porque a gente vai estar aqui compartilhando saber, a gente vai estar aqui construindo uma nova realidade a partir dessa conversa. Por estar com um amigo queridíssimo, daqui a pouco ele chega aqui, eu vou fazer o convite para ele, tá? E vamos falar sobre um tema, né, que está aí para nutrir a nossa alma, a nossa existência, trazer aí um planeta diferente, trazer um universo e que faça valer a pena, né, essa existência que é tão importante que a gente tem, essa oportunidade. Então, antes de começar, queria agradecer aqui a presença de vocês. Vamos falar hoje sobre a educação do ser integral na primeira infância, né? Olá, Thaís, tudo bom? E falar sobre primeira infância, que é a fase mais importante da nossa vida. Falar sobre o homem integral e falar sobre como a gente pode contribuir, né, para orientar, ajudar e apoiar essa educação do ser integral na primeira infância. Então a gente vai ter essa conversa com o Vando aqui, vai ser uma troca, vai ser bem informal. Vocês podem também estar fazendo perguntas, tem aqui uma caixinha, e aí no final, dependendo de como vai estar o nosso horário e o nosso conteúdo, a gente vai estar podendo também, né, responder e ajudar e contribuir no que for preciso. Estamos aqui também muito felizes por isso, tá bom? Então sejam muito bem-vindos. E antes da gente começar e eu convidar Vando, deixa eu só dar uma olhadinha se ele está chegando. Eu queria fazer uma leitura. Vocês conhecem esse livrinho aqui, Minutos de Sabedoria? Para a gente começar, minutos antes eu estava aqui me concentrando, me organizando e mentalizando. E eu abri nessa página aqui, eu achei bem pertinente e tive um desejo muito grande de compartilhar com vocês aqui, para a gente começar a nossa live, tá? Então vamos para a mensagem. Aproveite ao máximo os momentos de alegria para agradecer tudo o que tem recebido da bondade divina. Seja grato ao Criador e Pai, que lhe dá tantos ensejos de felicidade, e procure espalhar a maior alegria, o mais sadio otimismo com todos que o cercam. A alegria é a saúde da alma. O otimismo é a alegria de amanhã, bem aproveitada no dia de hoje. Espalhe alegria em torno de si. E trazendo essa leitura para esse momento que a gente está vivendo agora, eu acho que a gente tendo essa oportunidade de se encontrar, mesmo que seja de forma virtual, é um momento de alegria, é um momento de valorizar as relações, é um momento de valorizar a escuta, a troca, o compartilhar, e é um momento de evoluir. E é isso que a gente vai estar vivendo essa noite. Eu sempre falo que quanto mais eu compartilho, mais eu aprendo. Escutar vocês vai ser maravilhoso, escutar Vando também. E a gente vai começar agora a nossa conversa, tá bom? Muito obrigada aí todo mundo. Deixa eu só conferir aqui para convidar Vando, que é psicólogo, especialista em psicologia clínica, tá, gente? Professor de psicologia e cursos do desenvolvimento humano, é espírita e integrante do Enfio, do Grupo Enfio. Deixa eu colocar aqui para convidar o nosso amigo aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, se ele está já presente. Grupo Enfio, tá sim. Gente, o som tá legal, tá todo mundo escutando bem? Olá! Oi, Lu, tudo bom? Boa noite! Boa noite. Tudo bom? Tudo bom, Lu? Que Boa noite para massa, que todo mundo. alegria. Que presente, viu, esse momento. Muito Que bom, Lu. obrigada. E vai ser Com alegria, foi com muita alegria que eu recebi seu convite. O carinho que eu tenho por você desdobra-se pelo amor que eu tenho aos seus pais.
Então, eu espero que a gente tenha aí uma bela de uma conversa, trocando experiências sobre a primeira infância de forma integral, que é tão importante, né? Obrigado pelo convite. Obrigada a você, né, pela tua disponibilidade e a turma aqui, ó, bem feliz também. E vai ser um momento, como eu falei, bem especial, eu digo, para a humanidade. Toda vez que a gente se une para falar de coisas boas, de coisas que vão acrescentar a nossa vida, eu acredito demais que é um ponto de luz, né? Então, a gente vai estar compartilhando aqui com todo o nosso carinho e amor. E vamos agora iniciar com esse tema, que foi convite de Painho, né? Ele sugeriu. E aí pediu para entrar em contato com você, disse, Lu, tia Lu, ele me chama de tia Lu, você precisa conversar com o Vando. E estamos aqui, vamos compartilhar agora. Então, Vando, eu estava explicando que a gente vai fazer uma conversa, um bate-papo. Eu até sugeri para que as pessoas, se quiserem fazer algumas perguntas, e eu estou aqui observando na caixinha, né? Para que eu possa poder ter um controle maior e ficar bem legal a nossa conversa. E a gente vai começar. A gente pensou no seguinte, gente, vamos falar sobre primeira infância, né? Suas características, suas fases. Vamos falar sobre o homem integral. E no final a gente vai fazer essa junção. Como é que a gente pode ajudar e apoiar essa educação aí na infância, né? Do ser integral, tá bom? E Ivando vai trazer muito a luz, né? Da doutrina espírita. Então, ele vai estar trazendo esse ser integral na perspectiva do espiritismo. Então, vai ser essa troca. Vamos começar? Vamos lá. Então, gente, falando sobre primeira infância, e aí é um assunto que eu amo de paixão, porque é algo que eu luto, defendo e acredito, por ser uma fase muito especial da nossa vida, porque é aí que a gente deixa marcas, né? Para toda a nossa vida. Então, todo o repertório que a gente viveu, as experiências, as emoções, tudo que a gente viu, tudo que a gente escutou, está aqui, arquivado no nosso corpo e na nossa mente. E aí eu queria fazer uma pergunta aqui para o pessoal aqui, Vando. E aí você pode também responder. Se vocês lembram da infância de vocês, como é que foi? Se vocês brincaram muito, se tinha muito contato com um amigo na rua, como era? Como era a tua, Vando? Essa é uma boa pergunta. Eu lembro muita coisa, e aí, como eu cresci no meio de muitos irmãos, a trela por aqui foi bastante grande. Mas sim, eu consigo ter lembranças muito boas. E aí a gente já começa num ponto muito importante, Lu, que você coloca aí, claro, de modo intencional, porque você sabe tão bem quanto eu a importância do brincar na infância, né? A criança, um dos pontos de saúde da criança é o brincar, é a brincadeira, né? Se a criança ela tem saúde para brincar, para desenvolver, para criar, para mentir também, que é um instrumento de habilidade mental, cognitiva, a criança ela vai estar extremamente bem saudável, né? Se ela não brinca, se ela não tem esse tipo de referência, já mostra que a criança está com alguma dificuldade, né? Isso. Eu falo muito que o brincar é a substância da vida. Eu acho que é o movimento mais natural que existe. E eu acho que a gente não deveria perder esse brincar, né, Wando? Acho que a gente deveria Sim, seguir com ele. verdade. Está na essência do Verdade. ser humano, é natural, é real e é universal. Sim, sim, E, sim. e trazendo um pouquinho do olhar da neurociência, né? E porque a gente aprende tanto. A criança, ela quer fazer muita coisa ao mesmo tempo. A criança, ela aprende muita coisa ao mesmo tempo, né? A gente percebe isso. E está muito relacionado à neurociência, né? Esse cérebro, que é um cérebro que está em expansão, em profunda conexão, né? Das sinapses, dos neurônios. Então, é uma fase que é tão importante a gente saber o que está fazendo, os estímulos e o brincar, né? É uma das formas de nutrir essa criança. Porque é um cérebro que está se moldando. Então, ele está tendo aí uma grande oportunidade de expandir da melhor forma. Porque existem estímulos bons e também temos a questão dos estímulos tóxicos, né, Wando? Então, a gente tem que estar permeando aí nesse cuidado do que a gente está oferecendo para essa criança nessa fase. Verdade. E aí, quando você fala dos estímulos tóxicos, e aí a gente vai conseguir conversar isso ao longo do caminho, mas a gente pode pensar, por exemplo, na questão da violência na educação, né? A gente pode pensar na questão da PISA, que é tão defendida aí, de maneira geral, pelas ciências, de que bater é importante, ou de que a surra faz bem.
Essa é uma das questões tóxicas, pelo menos do ponto de vista integral, né? Quando a gente integra o ser espiritual nesse processo, então, certamente que a violência não ajuda esse processo, e aí outras questões também que a gente vai falando Sim, ao discorrer dessa conversa. E aí você falou da plasticidade cerebral. É importante a gente lembrar, e aí as ciências e as pesquisas ajudam muito, na infância, a gente está muito propenso ao aprendizado, né? Até os 3 primeiros anos, 2, 3 primeiros anos de idade, a capacidade de apreensão, de absorção da gente do ponto de vista social, emocional, cognitivo e espiritual também, ele é muito grande, né? E isso vai diminuindo ao longo da vida. É por isso que, de maneira geral, os mais velhos têm dificuldade em alguns aprendizados e as crianças têm uma capacidade tão maior para aprender língua, tecnologia e todas essas questões aí. isso. E é uma fase também, Vando, e é uma fase muito sensorial. A gente aprende Sim. com esses sentidos que estão à flor da pele e que precisam também ser nutridos, né? Da melhor forma, como você bem colocou. Então, por ser sensorial, é também considerada a fase lúdica da nossa vida. E eu estou sempre batendo na tecla que essa fase lúdica pode e deve seguir por toda a nossa existência. A gente não precisa ficar engessado, porque é isso que dá Sim, sim, vida. sim. É isso que dá vida para a gente, né? Então, a primeira infância, ela tem ela representa essa fase lúdica, ela representa esse aprendizado através dos sentidos. Por isso que falam muito que a criança é uma esponjinha, né, Vando? Que ela Sim, está captando ali todas as informações. tudo. Inclusive, você pode colocar também a questão espiritual mesmo dessa fase, né? De alguns Sim, sim. pontos e características. E antes de você falar, eu só queria trazer um pouquinho da antroposofia, que é um estudo que eu admiro muito. E ele fala desse ser, esse ser que é universal, esse ser que atravessa, né, barreiras. Então, ele traz essa primeira infância como um ser que está reiniciando, né, no planeta, mas que ele vem de muitas existências e que tem tudo a ver com o que você vai falar. Então, ele traz Sim, muito essa pedagogia do viver, do bom viver. A primeira infância quer viver, a primeira infância quer existir, a primeira infância coloca que o mundo é bom e que a gente não perca esse mundo bom. Então, já passando aí um pouquinho para a sua fala, como é que a gente pode entender, na visão espírita, desse ser que tá chegando, né? E que se coloca como criança nesse momento. sim. Eu vou esticar um pouquinho minha fala, tá, Lu? Pode, fique à Queria te vontade. ouvir, mas aí só para que a gente possa entender melhor esse processo de integralidade, como você está colocando, e que eu acho que foi muito feliz na definição do tema, da fala da gente, da conversa da gente na noite de hoje. Quando a gente pensa na questão da educação, do ser integral, a gente precisa pensar o ser integral também enquanto ser familiar. Porque no momento do nascimento de uma criança, ou do recebimento de uma criança, se a gente pensar no campo da adoção, por exemplo, ou no campo do cuidado, e aí a gente precisa saber que cada um de nós é educador. Sempre vai ter alguém copiando a gente, né? Então, cada um de nós é educador, daí porque a gente precisa ter o cuidado quando tem crianças por perto. Quando a gente fala do ponto de vista espírita e do ponto de vista espiritual, quando a gente traz a filosofia espírita, portanto, para falar da primeira infância, a primeira coisa que a gente precisa levar em conta é que a gente está falando de um ser que dá uma continuidade à vida. É um ser espiritual, portanto, a gente vai usar essa expressão. Isso é algo que a gente já sabe há muito tempo, mas que ainda tem uma certa dificuldade de lidar com isso. É um ser espiritual que está retornando, que passa ali pelos 9 meses do processo de gravidez, e já a partir do momento do encontro do espermatozoide com o óvulo, já tem um ser ali guiando a formação daquele corpo. O que eu estou querendo dizer com isso, e essa é a parte mais importante, é que na compreensão espírita, quando se fala em educação, a gente não está trabalhando um ser tábula rasa. A gente está trabalhando alguém que já vai trazer algumas características após o nascimento, já na gestação traz alguma característica, mas principalmente pós-nascimento, após o nascimento, já vai trazer algumas características muito importantes para a gente, né? Então, a própria ideia de educação, ex-educare, do latim ex-educare, de para fora, de guiar para fora, é de poder criar, guiar e instruir esse ser no mundo. Então, a gente vai pegando as características desse espírito que reencarna e vai podendo guiá-lo. Se ele apresenta boas características, a gente afirma isso.
Se ele apresenta características difíceis, birrentas, complicadas, a gente refaz esse processo. É importante essas duas dinâmicas aí do processo de educação. E, para além disso, o que é tão importante quanto a educação da criança, do bebê, é a educação da família, né? A compreensão da família nesse processo de gestação, nesse processo de gravidez, no decorrer da primeira infância. Hoje a gente trabalha com a ideia, inclusive política pública, dos 1000 primeiros dias, né, Lu? Sim. Que é a gravidez e os 2 primeiros anos de vida. Maria Montessori, que você bem conhece, grande educadora italiana, ela coloca que o cérebro é plástico. E o que nos acontece nos 3 primeiros anos de vida vai ficar registrado para toda a nossa vida. Então, daí porque a gente tem a necessidade de cuidar tão bem da primeira infância, né? Esse espírito, portanto, que retorna para a existência para refazer caminhos e refazer laços. Maravilha! E na tua fala, contempla demais, né? Que quanto mais a gente compreende isso que você falou, mais tranquilo e mais a gente vai ter mais discernimento e consciência para dar suporte a esse ser, né? E na relação com a gente também, porque em muitos momentos, quando a gente não tem essa clareza, se torna muito difícil, se torna conturbado, se torna desgastante. E quando a gente entende que existe aí um histórico, né? Antes de qualquer biologia, né? Antes de qualquer... Existe um ser espiritual milenar, a gente consegue compreender determinadas situações. Não justificar, mas saber conduzir. Né? Inclusive porque se chegou nessa família, se está dentro do contexto, é uma grande oportunidade de aprendizado e de evolução. Então, esse olhar que você trouxe, eu diria que é fundamental para a gente existir de uma forma mais plena, né? Sim. E Rudolf Stein, aí... né? Que é o... Desculpa, pode falar, Wanda. Não, por favor, primeiras damas. Olha, as damas falam demais, minha gente. Começa a me cortar aí. Algumas perguntas estão surgindo aqui, aí a gente vai contemplando. Vocês podem ir colocando na caixinha, que no final a gente vai dar uma retomada para as perguntas, tá, gente? Eu estou aqui de olho no nosso horário. E aí, Rudolf Stein, né, que é o pai da antroposofia, ele traz que o todo sem a parte, né, não é o todo. Então, quando a gente fala dessa integralidade do ser, são essas partes que nos compõem, inclusive a parte anterior dessa existência. Então, tem muitas historinhas para a criança que a gente pode trazer essa realidade de que a gente precisa estar em essa harmonia integral, cognitiva, emocional, social, né? Física, mental, para que a gente possa ter uma existência plena. E aí eu já queria entrar, se você me permitir, nesse homem, né? Nesse homem integral, que a gente já pode estar, que a gente entende que através dessa energia, dessa combinação dessas partes que a gente é construído e constituído deles, e dessa harmonia a gente consegue evoluir, né? Quando a gente olha para cada parte dessa e cuida. Eu acho que hoje em dia a gente precisa falar desse cuidado. E a gente está mais do que nunca entendendo o que é isso. Então, vamos cuidar desse ser que é integral na infância, né? E por toda a vida. Então, a gente pode entrar no homem integral, Wando, agora. Quer que você... Claro. E aí você fala do cuidado. Eu, particularmente, tenho uma paixão, uma admiração por essa palavra, porque o cuidado comporta tudo, né? Comporta o desenvolvimento de tudo. Eu gosto sempre de citar Clarice Lispector, e aí eu vou citar de novo, eu sempre falo. Ela diz o seguinte: cuidar para não morrer, né, Lu? Sim. Se a gente não cuida, se a gente não tem a sensibilidade de ouvir, de dobrar, de perceber, a coisa vai se perdendo aos pouquinhos, né? As coisas vai se perdendo. Veio a cabeça agora a música do Luiz Gonzaga, né? Por falta de água, morreu meu gado, morreu de sede, meu alazão. Se falta o cuidado, se falta o básico, se falta o essencial, as coisas tendem a se perder. Quando a gente fala da educação, do ser integral, de maneira geral, na minha ciência, na psicologia e na sua ciência, também na pedagogia e na neurociência, quando a gente fala em educação, a gente trabalha prioritariamente 4 aspectos: biológico, social, cognitivo e emocional.
Quando a gente fala desse ser integral, dessa proposta educativa integral, a gente precisa colocar, ou a gente precisa começar a colocar a parte espiritual. A parte espiritual não é falar de espírito, falar da existência de espírito, não espírito, não tem nada a ver com isso. Quando a gente fala do ser, trabalhar a parte espiritual, a gente fala da importância de falar sobre perdas, sobre morte, sobre a não violência, sobre o compartilhar, sobre religião, sobre Jesus. Eu lembro aqui Chico Xavier, que é um exemplo para todos nós, independente de religião, é um homem de bem, é um homem bom. Chico Xavier dizia que a maior maldade que a gente pode fazer em uma criança é não falar de Deus para ela. Quantos sofrimentos a gente vai ver ao longo da vida, em processos, inclusive processos agravados de falta de sentido na vida, porque a gente não tem um contato maior e melhor com Deus. E aí eu repito, a gente não está falando de contato com a religião, a gente está falando de contato e de relação com algo que é maior, com algo que é sublime, com algo que é espiritual. O paradigma que a gente tem, século XVIII, XIX e século XX, de ciência, que não incluiu o espiritual, ele fracassou totalmente, né, Lu? E aí você também fala um pouco sobre isso, mas ele fracassou totalmente. A ciência hoje, que não inclui a questão espiritual ou a dimensão espiritual, ela está fadada a não ter sucesso no seu tratamento. A Associação Brasileira e Mundial de Psiquiatria, por exemplo, ela já colocou em termos escritos o fato de o psiquiatra poder questionar e avaliar a parte espiritual dos seus pacientes. Se a gente não tomar essa parte como importante para a vida da gente, também no processo educacional, a gente tende a falhar, né? E aí você falou no ponto, Lu, para eu te passar a palavra, falando do processo educacional. No processo educacional, da dificuldade e tudo, para mãe, para pai, para cuidador, a gente precisa ter uma coisa em mente, né? É você meio duro agora no que eu vou falar, mas eu vou dizer, acho que é uma verdade. A gente precisa educar sem esperar receber um obrigado. A gente não vai ter um reconhecimento do processo educativo amanhã ou depois. O outro, o que está sendo educado, o que está sendo cuidado, ele vai perceber a importância desse processo lá na frente. Então, a gente precisa ter muita resistência quando a gente educa, né? A gente precisa ter muita fibra moral para entender que a gente vai dizer não ao filho, ele vai ficar com raiva, mas isso vai passar depois. Maravilha! E é exatamente isso que eu tenho refletido muito, né? A gente na nossa prática profissional e pessoal também, porque está tudo interligado. A gente se entrelaça, né? Como pessoa e como profissional, e está tudo conectado. E o ser humano, em geral, ele deseja esse reconhecimento, ele deseja essa troca, e falando de cuidador, né? Falando de primeira infância. E se a gente tiver essa autoeducação, eu diria, de não esperar, como você fala, o processo vai ser mais feliz, né? Porque é um processo que não é de um momento só, que não é de uma vida, é de uma vasta existência aí, e que não vai ser de uma hora para outra, né? A gente está aqui numa escola, e aí depois a gente avança para outra série, e assim a gente segue. E eu sempre falo aqui em casa para as minhas filhas, olha, é 1% todo dia, tá? Não vamos estacionar, mas também não precisa correr, não gera ansiedade. Vamos trabalhar essa educação, esse processo, essa evolução, 1%, gente. E se hoje eu sou impaciente, amanhã se eu ficar um pouquinho mais paciente, já dei um passo. E a gente trazer isso para a relação com a criança, para a família em geral, tira um peso, né? E ao mesmo tempo coloca uma responsabilidade que é nossa. Que a gente não está aqui tanto a passeio, né? A gente está aqui para crescer. E quando você fala que o sistema e uma sociedade que a gente vive, que se não olhar para esse ser na integralidade, trazendo o espiritual, que você bem falou, que é de uma forma muito ampla, não é restrita, é uma forma em forma de energia, de algo que rege, de algo que está presente, a gente não consegue segurar tanta coisa que a gente está vivendo, inclusive esse momento agora. Porque a gente fica sem entender, né, Wando? As crianças não conseguem entender se a gente não tiver essa espiritualidade, se a gente não tiver esse olhar para o ser espiritual, as coisas ficam mais complexas do que já são, né? Sim, fica muito difícil, fica muito complicado. E aí, essa é uma questão interessante também que tem surgido muito no dia a dia do trabalho,
como é que a gente lida com as crianças, né? A primeira infância, talvez alguém não saiba, a gente se refere mais ou menos aos 2, 3 anos de idade, dependendo da abordagem. Mas quando a gente fala em primeira infância, até 2, 3 anos de idade. Segunda infância, até 6 ou 7 anos de idade. Como é que a gente fala, como é que a gente conversa com essas crianças? A gente precisa ser o mais honesto possível, né? O processo educacional ele precisa ser muito honesto. Claro, a gente não vai dizer para uma criança toda a realidade que está acontecendo, mas a gente também não pode mentir para a criança. Uma das poucas coisas que a gente tem na vida da gente de forma permanente, já que a própria pandemia está mostrando a impermanência de tudo, uma das coisas que a gente tem de permanente na vida da gente é a nossa história. Se isso não for dado a gente por direito, com honestidade, com sinceridade, com cuidado, a gente vai nascer capenga, né? É por isso que a gente precisa dizer sim da gravidade, da pandemia, a gente pode falar das mortes. Agora, claro, a gente não precisa falar de todas as mortes, a gente não precisa falar como tem sido, mas a gente vai trabalhando com essa criança para que ela possa ter compreensão. Aí a gente vai trabalhar no ser de modo integral. Há muita confusão dos pais hoje em dia, e você também pode falar sobre isso no espaço que você, no trabalho que você desenvolve também. Há muita confusão hoje no processo de educação, porque os pais chegam para a gente dizendo assim, eu não sei o que fazer. Isso deixa a gente um pouquinho preocupado, porque quando ele diz, eu não sei o que fazer, é que ele está completamente perdido. E aí uma fala muito comum que a gente encontra hoje, no dia a dia da gente, é os pais chegarem para a gente e dizer assim, o meu filho de 2, 3, 4 anos está me vencendo pelo cansaço. Isso deixa a gente um pouquinho preocupado, porque uma criança de 3 ou 4 anos, ela jamais pode vencer o pai ou a mãe pelo cansaço. A questão é exatamente o contrário. A gente, pela firmeza, a gente, pela segurança, a gente vai mostrar à criança que ela não pode. A gente vai mostrar à criança que ela não deve. E assim o processo educacional, ele vai se solidificando, né? É repetição. Aliás, tudo na vida é repetição, né? E a gente precisa ter paciência, a gente precisa ter saco, a gente precisa repetir, até que a criança entenda o processo, né? A gente não vai educar dizendo só uma vez como é que se faz. E alguém, você falando aí desse cuidador, né? E esse cuidador, ele precisa realmente ter essa consciência, essa autorresponsabilidade de encaminhar um ser, né? E a gente tem um projeto que é Cuidar do Cuidador, Vando. E a gente abraça mesmo, além de abraçar, é um trabalho de puxar esse protagonismo, né? Porque a gente acolhe, ao mesmo tempo a gente dá a realidade mesmo de como a gente pode gerenciar tudo isso, né? E a gente trabalha justamente esse cuidador de forma integral. Porque para acessar a criança, eu entendi que eu precisava acessar quem estava do lado dela o tempo todo. Que somos nós. E aí eu falo do cuidador, pode ser vovó, professor, quem tiver nesse processo evolutivo do lado da criança, que precisa desse suporte na primeira infância em especial, né? E precisa, porque aprende por modelagem, aprende por observação. Então, eles estão consumindo tudo, inclusive a energia do ambiente, né? Como é que está esse ambiente que a gente vai falar um pouquinho agora no próximo tópico, como é que a gente pode colocar um ambiente que facilite essa educação do ser integral da criança. Então, quando a gente fala de cuidar de quem cuida, alguém colocou aqui também, é algo que eu defendo também demais, Vando. Inclusive, cuidar de nós. Para cuidar do outro, a gente precisa cuidar da gente. Como é que eu vou ser essa fonte, né, de exemplo ou de... se eu não tenho nutrido em mim? Não adianta falar para a criança, gente, tem que fazer. O exemplo, ele não é o mais importante, ele é tudo, né, Vando? Se não tiver um bom exemplo, ela tem uma tendência a seguir o que a gente faz. Então, se a gente fala uma coisa e faz outra, ela vai seguir pelo que faz, né? E aí depois a gente vai estar desesperado, dizendo assim, mas eu falei tanto, mas fez diferente, né? Nesse sentido, falando do cuidador, vale olhar para a natureza, né? A criança humana, a criancinha pequenininha, ela tem total dependência dos pais. Se você pega outros animais, aves, por exemplo, muito cedo elas são deixadas por seus pais, prioritariamente por suas mães, para se acharem no mundo, né? Se a gente fizer isso com uma criança muito pequena, ela tende a falecer, ela tende a morrer, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Para mostrar que os pais, nesses primeiros momentos, eles são muito, entre aspas, não é a melhor expressão, eles são muito consumidos.
Então, a gente precisa estar junto, a gente precisa estar cuidando do cuidador de fato, a gente precisa estar dividindo as tarefas. O pai tem que acabar com essa história de que cuidar é da mãe, de quem tem que limpar bumbum de criança é da mãe, de quem tem que fazer isso é a mãe. É tão engraçado porque tem muito pai que chega no consultório e diz assim, eu ajudo ela a fazer isso, como se a obrigação fosse da mãe de cuidar. E aí a gente esquece que a gente entrou no projeto 50-50, né, Lu? Sim. Cada um entrou com 50%, então, minimamente no cuidado tem que ser 50-50, né? E aí, às vezes, a gente dá uma relegada para a mãe, que se a gente deixar muito na mãe, a mãe tende a não suportar, porque, de fato, cuidar é muito Sobrecarrega. Cuidar é pesado. Sobrecarrega, exatamente. Eu sempre falo aqui também em casa, Wando, aqui, olha, é 50% tudo, gente. Porque a gente já vai trabalhando essa autorresponsabilidade, que é isso que eu queria trazer também, um dos pilares que regem o projeto Cuidado Cuidador, e eu acho que vai ser bem legal a gente falar um pouquinho dessa... Primeiro, gente, deixa eu voltar aqui para a turma, as pessoas fazendo pergunta, Wando. E aí a gente falando de algo que a gente ama, né? E compartilhando e trazendo aqui, porque a gente se nutre também. Quando a gente fala, a gente se nutre, né? E agradecer a presença de todo mundo, tantos corações aqui. E as pessoas estão fazendo perguntas. A gente vai entrar no nosso terceiro momento agora. E aí a gente vai fazer essa retomada, tá bom, gente? Das perguntas para a gente contemplar aí, para a gente contribuir e aprender, porque a gente está aqui para aprender junto com todo mundo. Falando como é que a gente entendeu como é a primeira infância, quais são as suas características, como é que tem, qual a importância, né? E hoje está se tendo um marco muito grande, né? Recife está sendo uma das grandes referências desse marco legal para a primeira infância. E é um projeto que eu estou fazendo parte, estou muito feliz, porque é a fatia mais importante de uma sociedade, né? Dos países desenvolvidos se investe na infância. Por isso, essa importância e essa prioridade, né? Não que as outras fases não sejam, mas é uma fase delicada por tudo isso que a gente já conversou. E aí me remete muito para a gente falar que contribuição a gente pode fazer, que orientação ou sugestões para que essa criança ela se desenvolva de forma integral, né, numa perspectiva educacional. E aí tem uma frase, eu não sei se é um ditado africano, eu acho que... E aí ele fala assim, para educar uma criança é preciso uma aldeia inteira. Eu acho que muita gente já escutou, né? É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. E aí me vem muito, Wando, essa aldeia inteira, me vem muito esse planeta. Eu não penso só na família assim, não penso só no professor, é o planeta, é esse universo em potencial que é a aldeia que a gente está inserido nesse momento. Essa energia cósmica é algo muito maior que a gente não consegue mensurar, mas sente e acredita que rege essa criança, que rege os cuidadores, que rege a nossa existência, né? E aí, nessa perspectiva, para fazer florescer esse ser integral, para a gente contribuir para essa educação, porque não sei se você conhece, Wando, ou quem está aqui, tem um professor maravilhoso, ele é Tião Rocha, ele é mineiro, e Tião Rocha ele tem um projeto incrível, que ele fala assim, a educação acontece embaixo do pé de manga. Ele diz que a educação acontece em qualquer lugar, não tem que ter um ambiente formal, não, é a todo momento. A educação é plural, Paulo Freire, então assim, a gente precisa entender que a educação é real, é experimental, é processual, é diário, é isso aqui, ó. A gente está se educando. E aí, quais as contribuições que a gente poderia trazer na perspectiva espiritual, nesse ser integral, para a gente cuidar dessa criança, né? A gente vai fazer uma troca aqui. E como é que a gente pode contemplar cada areazinha que a gente vai sair daqui nutrido, entendendo qual é o caminho que a gente pode seguir. Deixa eu primeiro dividir. Acho que a gente foi muito injusto, eu e você e eu, quando a gente disponibilizou assim, uns 45 minutos para conversar sobre a primeira infância, né, Lu? Verdade. Porque eu tô brincando, logicamente, né? É um tema que a gente só vai pensando, né? Eu tô pensando e você tá pensando, mas é um tema assim que precisa de um tempo assim gigantesco para que a gente pudesse minimamente consolidar as questões que a gente está trabalhando, mas esse é outro ponto. Aí você tocou no início da tua fala, e eu vou juntar agora com essa coisa do cuidado e dessas questões todas, você falou de algumas questões tóxicas. E isso é muito importante e acho que é um ponto fundamental para que a gente possa falar. A gente aprende na convivência, é a coisa do pé de manga, né? A gente aprende na convivência.
O que tem acontecido hoje é que as nossas crianças, de maneira geral, elas têm aprendido com tecnologia, com babá, com a escola, e essa convivência ela tem diminuído um pouco. Isso é algo que, do ponto de vista psicológico e da educação, isso preocupa um pouco. A criança brasileira, ela tem uma notoriedade muito negativa, é a criança que mais assiste televisão no mundo. Isso passa perto de 5 horas diárias de televisão. Se a gente junta com o tempo de sono, com o tempo do colégio, a convivência da gente com a nossa criança é muito pouca. Então, talvez sejam pontos que a gente precise rever, porque lá na frente, nessa ideia de desenvolvimento, essa criança vai apresentar uma carência muito grande, e, na verdade, essa carência é a falta de convivência. É a falta de estar perto, de estar junto, tarará. E por que os pais eles precisam estar juntos? Entrando, então, mais diretamente na tua questão, por que precisa ter um cuidador? A tecnologia hoje entrou na vida da gente, ponto. Não há como retroceder. A gente não dá para fazer diferente. Então, uma criança, ela tem acesso a praticamente tudo. O que é que o pai e a mãe podem fazer, por exemplo, no que tange a informação, no que tange a tecnologia? A gente está perto para filtrar. Se a gente não está perto dessa criança filtrando a informação, ela vai começar a achar que o que o mundo traz está certo e o que os pais trazem está errado. O que é que tem acontecido? Esse choque, Lu, me permita alongar só um pouquinho. Pode Esse ficar à vontade. choque, tá? Esse choque, ele geralmente acontece na segunda infância, no final da segunda infância, quando a criança tem 7 ou 8 anos. Do ponto de vista espiritual, com 7 ou 8 anos, o processo reencarnatório se completa. Do ponto de vista psicológico, o que acontece é que nessa idade a criança começa a prestar atenção no mundo e começa a chocar com o que os pais colocam. É por isso que a criança começa a ficar muito inquieta nessa idade. E aí as crianças tendem a engordar um pouquinho nessa idade, você sabe disso, porque ela começa a olhar para o mundo e sentir falta dos pais. Ela começa a sentir um vazio aqui no estômago e ela acha que é fome, quando na verdade é angústia. E aí ela acha que é fome, mas é angústia. E se não tiver ninguém perto cuidando, essa criança vai alongando, alongando e ficando grande, ficando grande. E aí você sabe tão bem quanto eu o problema hoje de obesidade na segunda infância. Nada mais é do que angústia, é falta dos pais. Esse choque que era para acontecer na segunda infância, ele está acontecendo no final da primeira infância. A criança, por aprender demais na tecnologia, por aprender demais com outras coisas, ela está se chocando com os pais muito cedo. E aí o que está acontecendo no mundo inteiro? O índice de suicídio está aumentando na infância. O índice de depressão está aumentando, o índice de pânico, de transtorno bipolar. São diagnósticos, são doenças, são transtornos que necessariamente não precisariam existir se existisse o cuidado. Então a gente vai gritar, a gente vai berrar aqui a importância do cuidado, a importância do estar perto. Senão complica. Cuidado é uma palavra também que eu sou apaixonada, Vando. E segue, e rege, é um dos pilares que regem minha vida. E tudo aqui tem cuidado. Tudo, porque eu acho que o cuidado, ele tá na essência do ser humano, né? É isso, é aquela plantinha que precisa ser cuidada para florescer e nós a mesma coisa. É bem real e prático, né? Não tem... E você trazendo, Vando, é muita coisa boa para ser conversada. Painho colocou aqui, ó, 55 minutos, ele tá orientando aqui. Então, nós temos aqui 10 minutos ainda, tá? E aí, essa contribuição riquíssima que você trouxe, essa visão dessa lacuna que fica. E quando a gente tem a clareza, né, do desenvolvimento da infância, a clareza de como a gente pode gerenciar tudo isso, isso me traz muito uma contribuição que a gente pode fazer para essa educação, né, na primeira infância. Eu queria trazer assim, como é que a gente pode desenvolver a educação, né, na primeira infância do ser integral e também desse cuidador, porque está tudo entrelaçado, né? Está tudo junto e misturado. Então, o que vai para um, eu acredito que seja pertinente para o outro. É esse autoconhecimento, Vando. É essa educação emocional que grita, que traz, que está batendo na nossa porta, assim, ó, forte, e fazendo com que a gente olhe para dentro. Né? Então, conseguir que a criança identifique essa emoção, porque a gente tem mania de que a criança chorou, para de chorar, né? Ou, não precisa disso, tá tudo certo. E a criança está ali elaborando tudo. Então, uma contribuição que a gente pode fazer simples, fácil, e no dia a dia, é escuta, é observar,
elas nos observam, vamos observar também. Então, a educação emocional, ela vem, ela não tem assim um momento, agora eu tô com raiva. Não, amanhã eu tô tímida. Ela acontece. Então, assim, a gente precisa saber escutar, precisa entender, porque quando a gente entende os sentimentos, a gente se conhece. E aí o autoconhecimento, ele traz essa construção de identidade, né, Vando? E aí a gente consegue começar a educar o nosso ser integral. Porque eu reconheço Sim, quem eu sou. Eu reconheço o meu potencial, minha fraqueza, fragilidade, o que é que eu preciso melhorar. A gente começou a olhar para a gente e a caminhada do que é esse ser integral. Então, eu trouxe assim uma palavrinha simples e que no dia a dia isso pode acontecer. Acontece muito aqui em casa. Estou com angústia. O que é isso? Vamos ver o que é isso, né? Porque às vezes a angústia não tem uma situação, é um conjunto de coisas. Então, vamos sim, deixar sim, vir, sim, sim. né, Wanda? Isso aí você pode até contemplar muito mais do que eu, na tua experiência. Então, eu acho que a educação emocional é um caminho para a educação do ser Sim. integral. É a coisa do autoconhecimento, isso é tão interessante. Isso é batido, né? Na verdade, isso foi muito prostituído, né? A gente acha que o autoconhecimento é uma coisa boba, é uma coisa da filosofia, Aí a gente adoece porque a gente não tem o conhecimento, pelo menos o conhecimento primeiro da gente, né? Quando a gente sente uma angústia, a gente corre para a comida, a gente corre para o sono, a gente corre para o sexo, a gente corre para o esporte radical, a gente corre para um monte de coisa e a gente não consegue ter essa compreensão da angústia que a gente está sentindo. A gente tem uma coisa meio louca, aí vou ficar mais à vontade nessa live para usar expressões mais fortes, né? A gente tem uma coisa meio louca que a gente acha que quando a gente está certo, a gente pode violentar o outro, né? A gente acha que quando a gente trabalhou demais, a gente pode chegar em casa, a gente pode ser irritadiço, a gente pode ser impaciente, na verdade, a gente precisa ter esse autoconhecimento para saber o que está acontecendo, né? É, Dessa coisa da convivência e da relação com nossas crianças hoje, tem uma história que eu acho que traz bem isso que eu estou dizendo, que acho que todo mundo conhece, que você conhece, na verdade, que é a criança que pede dinheiro ao pai. E aí o pai diz assim, mas para que você quer tanto dinheiro? Ele diz assim, para eu juntar com o que eu tenho e pagar uma hora sua para ficar comigo. É algo que tem acontecido muito, né? Eu vou bater nessa tecla de novo, que para mim é fundamental. É a convivência, né? Tá um pouco perdida. E aí, hoje em dia, os pais ligam desesperados, assim, o que é que eu faço com meu filho? Estava muito distante. Quando aproxima hoje, pela necessidade da pandemia, do isolamento e do cuidado, a gente está meio desesperado, a gente não sabe a cor preferida do filho, a gente não sabe o brinquedo preferido do filho, a gente não sabe a comida preferida do filho, então vai ficando distante, vai ficando distante, vai ficando distante. Aí daqui a pouco a gente está com raiva porque o filho só procura a mãe, porque o filho só procura o pai, e aí na impaciência a gente acaba, vou bater nesse ponto que eu acho que é importante, Lu, e pediria que você também falasse sobre isso, a gente acaba apelando para a violência, a gente acaba apelando para o palavrão, e a gente chama disso, chama daquilo, e aí a gente tem uma fala muito antiga que a gente ainda hoje repete, que é, ele me entende no olhar. E aí a gente constrói uma relação com a criança de medo, e medo, não é esse medo colocado, ele não é interessante para ninguém. Eu me lembro muito, para você então falar sobre isso, eu me lembro muito de Graciliano Ramos, o alagoano Graciliano Ramos, que tem livros assim fantásticos, mas um especial que é o Infância, a Infância, que no capítulo 4, o título do capítulo 4 é O Cinturão. O Cinturão. E aí ele vai falar da experiência dele com o cinturão do pai. E ele vai dizer que apanhou muito numa situação e aquilo foi determinante para ele para o resto da vida. Então, se a gente se relaciona e usa da violência com a nossa criança, a noção que a minha criança vai ter para o futuro de violência é muito grande. Então, ele vai achar que grito resolve. Ele vai gritar com a mulher amanhã ou depois. Ele vai bater na criança, no coleguinha amanhã ou depois. Ele vai brigar no futebol, ele vai brigar no karatê, ele vai brigar no judô. Ele vai morder os coleguinhas, há mordidas e mordidas. Você sabe disso melhor do que eu, né? Mas ele vai usar dessa violência de dentro de casa para o mundo. E aí isso vai gerar um conflito muito grande, né? Por muito da violência, quem estuda violência sabe disso. Muito da violência do mundo e da rua começa dentro de casa. Então, violência a gente não educa, não adianta, não ajuda. E só complementando, que você já, para mim, você já falou tudo aí, foi bem claro.
mais uma vez, a antroposofia ela traz esse olhar da autoeducação. Para educar o outro, a gente primeiro precisa se educar. Então, o que você traz é repetição de padrão. E é isso que a gente tem visto. E a gente repetir, porque a gente vê nesse sistema, a criança aprende assim, e aí depois de um tempo, quando ela está em outra fase da vida dela, porque tem setênios, né, que a gente se desenvolve, e aí é que ela vai fazer a retomada. Mas, enfim, se a gente começa bem, já é mais de meio caminho andado. Eu digo que o início de tudo é a fase mais importante. O início da vida, Sim. o início da gestação, aqueles 3 primeiros meses, o início de um relacionamento, das bases sólidas, o início de uma entrevista, tudo, gente. Tudo é a fase mais importante. Então, se a gente cuida bem dessa primeira infância, a gente cuida de uma humanidade. Então, a autoeducação, quando você fala essa questão da violência, então, que ambiente é outra contribuição que a gente pode estar trazendo, e você já falou, que eu estou facilitando para desenvolver esse ser integral, né? E o ambiente somos nós, o ambiente é o lar, o ambiente é a rua, o ambiente é a escola, o ambiente são os adultos que estão perto, o ambiente são os amigos, tudo é ambiente, né? Então, e o planeta, então, o bairro, o que ambiente a gente está trazendo para a nossa criança, para a nossa vida, que está facilitando ou não, né? Ela se desenvolver de forma integral. A questão cognitiva, emocional que a gente está trazendo aqui, espiritual. E aí a gente pode começar a refletir. E eu queria trazer uma fala também, Vando, de tirar um pouquinho do peso que a gente tem tanto, né? Eu, pelo menos, como mãe, cuidadora, professora, e a gente às vezes fica se cobrando e é tão desgastante, e a gente precisa, ó, às vezes precisa deixar, né, as coisas com consciência, mas precisa deixar as coisas mais leves, que a gente vai melhorando aos poucos, né? Então, trazer esse peso, às vezes, fica doído no processo. Então, a autoeducação é justamente isso. Quais são as leituras que eu estou oferecendo? Quais são os amigos que eu tenho me elevam, né? Quais são os programas de TV que eu estou assistindo? É tudo. Quais são as conversas que eu estou tendo com... Enfim. E aqui a gente faz o Evangelho no Lar, né? Aqui a gente tem um momento da meditação. Então, assim, a gente tenta criar um ambiente facilitador, que cuide de todas as áreas desse ser que é complexo, integral e humano. Então, eu queria trazer essa palavrinha complementando a sua, da autoeducação, que é outro movimento que a gente pode fazer, né, Vando? Sim, porque vale o exemplo do professor de português, né? Como é que eu vou ensinar o que eu não sei? Então, eu minimamente preciso ter um cuidado comigo, eu preciso ter uma compreensão de mim, isso para ser elástico, entra aí o meu direito de errar, de machucar, de ser frágil, isso entra no meu processo, para que eu possa, a partir do meu modo de estar no mundo, dar ao outro o piso para ele pisar, né? Então, na condição de professor, eu preciso saber o que eu estou passando. Isso é fundamental. Aí você falou de um ponto fundamental. No processo educativo, sobretudo hoje, de 30 anos para cá, a gente, sem se dar conta, a gente tem feito mal às crianças. Com essa coisa muito puxada de vestibular, de ter dinheiro, de ser alguém, tarará, tarará, tarará. Eu tenho criança que eu atendo com 8 anos de idade, que a agenda do menino é maior do que a minha. Imagina. Então, é claro que ele vai começar a perder o prazer pelas coisas. Então, a gente também precisa estar muito atento a isso. Ele precisa ter uma boa carreira, ele precisa, se possível, ter um bom dinheiro, mas a criança precisa, sobretudo, ser feliz. Ela precisa ter equilíbrio, ela precisa ter respeito, ela precisa olhar um amiguinho que está chorando e ir até o amiguinho. Ele precisa ter uma noção de mundo, de bem-estar, de respeito. Senão não vale de nada ser juiz, médico, engenheiro, ganhar 20, 30 mil e estar depressivo, chegar em casa, estar sozinho e estar acabado e estar com a cabeça... Então a gente precisa também estar muito atento a isso, né? Isso. E essa questão, né, da autorresponsabilidade ser dosada de acordo com a fase que se encontra, porque essa questão da agenda é unânime mesmo, Wanda, preocupante, mas eu acredito demais que a gente está tendo um processo de renovação. Eu sou bem otimista, assim, sabe? Eu sou aquela que, assim, que levanta a bandeira de que a gente vai mudar, as coisas vão melhorar, sabe? E a autorresponsabilidade, no movimento positivo para contribuir com o ser integral, é você colocar de acordo com a idade a responsabilidade que ele pode ter. E aí, na rotina de casa,
nos estudos, nas ações sociais que ele pode contribuir, né? No processo de se colocar no lugar do outro. Isso é ser autorresponsável pela sua vida, porque a educação integral, eu acredito muito de uma forma geral, é que é você olhar para toda a sua complexidade, seu potencial, né, enquanto ser humano, todas as suas áreas, e colocar harmonia nelas, né? Então, trazer tudo isso que a gente está colocando aqui de forma bem rápida, mas muito significativa, é olhar para todas as áreas. Então, autorresponsabilidade, com respeito, né? E autoconhecimento, autocuidado também, Wanda. Eu acho que a gente precisa se nutrir, de ter esses momentos sem peso. Olha, minha filha está me ajudando aqui, Wanda, deixa eu mostrar aqui. E ela copiou as perguntinhas, ó, que vocês estão fazendo. Tá vendo, gente, que coisa linda? Porque as pessoas fizeram perguntas e a gente se perdeu aqui né? Algumas pessoas. E aí, eu acho que essas dicas, eles estão cuidando, né, desse ser na sua integralidade. Você quer falar mais alguma coisa, Wanda? Ou quer que a gente já passe para as perguntas? Passaria até amanhã falando. É melhor passar para as perguntas. Eu também. Eu estou tendo que ter autorresponsabilidade e autocontrole aqui na gestão do tempo. Olha só. E tem uma passagem que eu acho que todo mundo conhece de Gandhi, né? Que uma mãe foi para ele pedindo para ele pedir para o filho parar de comer doce, né? É muito legal isso, e tão didático. E aí ele pediu para a mãe voltar depois de uma semana, bem rápido. E quando essa mãe voltou depois de uma semana, Gandhi falou para a criança, né? Olha, você precisa parar de comer doce. Foi simples. E aí a mãe disse, mas como assim? Só isso? Achei que você ia falar algo a mais. Ou não, porque há uma semana atrás eu também estava comendo doce. Então, olha que grandiosidade de autoconhecimento, de autoeducação, de consciência, e a gente ser esse exemplo, né? Em todos os sentidos. Então, vamos lá. Tem aqui uma pergunta, deixa eu só aqui. Como fazemos para ser o exemplo para os nossos filhos? Quer responder, Wanda? Posso responder e você pode responder. É seu querido papai, ele está dizendo aqui assim, ó. Olha o tempo para não perder a live. Pode cair. A gente tem 4 minutos, viu? Olha, no meu tem aqui 19h53. Eu acho que a gente só vai contemplar 2 perguntas hoje, gente. Certo. Tá? E aí depois a gente pensa como é que a gente faz isso. Seu Joaquim, um abraço, viu? Isso é muito enrolão. Hello, repete a pergunta, por favor. Como fazemos para ser o exemplo para os nossos filhos, nossos alunos? Essa pergunta é genial, né? Porque quem se questiona sabe que precisa mudar alguma coisa. Aquele que não se questiona, que não se interroga, está fadado ao fracasso, né? Porque acha que já sabe tudo. Quando a gente fala dessa proposta educacional da primeira infância, na verdade a gente está falando de uma proposta educacional para qualquer um. A gente precisa estar o tempo todo se educando e se reeducando, que me parece que é a coisa mais importante. A gente precisa se reeducar o tempo todo, né? Então, o que a gente faz? A gente tenta melhorar. A gente tenta se guiar pelo que é bom, pelo que é leve, pelo que é tranquilo, pelo que é equilibrado. Se eu gosto de coisas violentas, eu tento mudar para coisas mais tranquilas. Se eu grito, eu passo a não gritar. Se eu sou muito cruel, se eu sou muito preconceituoso, eu tento diminuir isso. E aí a gente acaba sendo um bom modelo ou um modelo equilibrado para nossas crianças. Exatamente, porque assim, a gente quando se aprende nas relações, e com a criança, então é um espelho o tempo todo, assim, a gente se olhando, né? Ele está convidando para você se melhorar e vice-versa. Então, por isso que os atritos acontecem, são naturais, e que bom, porque se a gente já sabe, a partir de agora, que a gente está aqui para evoluir, para aprender, para se reeducar, para reaprender, é uma grande oportunidade, através das relações. Minha filha está dizendo para eu ir logo, eu vou logo. Então, olha, identificar a última, gente, e aí a gente pode ver outro momento, tá? Identificar nossa missão e o quanto ela está interligada à do nosso filho. Deve ser primordial, eu acho que eu entendi isso, né? Identificar a missão que a gente tem. Bom, posso falar um pouquinho, você complementar? Eu acredito que a questão da missão, algumas pessoas veem assim, qual é a minha missão, qual é o meu propósito, né? Tem muita essa pergunta hoje em dia.
E eu acredito demais, assim, de que a gente precisa se escutar, né? Tá tudo aqui dentro. A gente nasceu com essa plenitude em potencial, né, desse ser integral, e a gente, à medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai se encontrando. Porque não é um clique, não é uma coisa que a gente, perfeito, desde É um criança, né, eu processo. sei, e são muitas existências. Então, assim, é você trazer essa conexão para você, todo dia, com calma, com amorosidade, com alto amor, e se escutar mesmo. E nos mínimos detalhes, você vai encontrando qual é a tua missão e teu propósito, né? Na tua existência. E eu acho que acredito, assim, que em relação ao filho, tá muito ligado a... Porque se vê enquanto família, tem um propósito, tem um porquê. Então, os propósitos se interligam. E isso a gente não encontra de uma hora para outra. A gente vai encontrando à medida que a gente se disponibiliza e que a gente quer também Sim. olhar, né? Então é mais ou menos assim. Não sei se eu contemplei que a gente precisa fechar. Olha, Vando, quer dar um beijinho, um tchau, que eu vou finalizar com uma Um, frase aqui de Joana de um Ângeles. beijo, um abraço para todo mundo, Lu. Foi um prazer imenso. Obrigado pelo convite. Coração para você, você é maravilhoso. Depois da pandemia, a Valeu, gente Lu. precisa se encontrar. Gente, uma frase aqui de Joana de Ângeles, bem legal para a gente fechar. Viva de tal forma que deixes pegadas luminosas no caminho percorrido, como estrelas apontando o rumo da felicidade. E não deixes ninguém afastar-se de ti, sem que leve um traço de tua bondade ou um sinal de paz da tua vida. Joana de Ângeles. Para todo mundo, muito amor. Obrigada. Fiquem com Deus. Valeu, Lu. Um Obrigada. abraço. Tchau, Tchau. tchau.